Você é minha. Vou te preencher inteira. O milionário ensinou como se ama uma mulher e descobriu tudo. O corredor do hotel parecia mais estreito quando ele segurou o braço dela, não com força, mas com uma certeza que calava tudo ao redor. Você é minha, murmurou, como quem promete cuidar do que ainda não entende. Se essa história já te fisgou, conta nos comentários de onde você está assistindo. Deixa o like e se inscreve para seguir comigo até o fim. Ela sentiu o coração bater nos ouvidos, não de medo, mas de espanto. Nada na vida dela tinha sido dito assim, com tanta convicção silenciosa. Ela levantou os olhos devagar, como quem testa um chão novo antes de pisar. O tom dele não era ameaça, era algo mais perigoso, atenção plena. Desde que aceitara o trabalho de assistente pessoal daquele milionário, famoso por não repetir mulheres nem rotinas, tudo ganhara outro ritmo. O carpete abafava passos, o perfume caro escondia histórias, e a porta ao fundo aguardava. Ela pensou nos cafés frios, nos turnos dobrados, no apartamento dividido. Pensou em como chegara ali por necessidade, e mesmo assim, algo dentro dela escolhia ficar. Quando a porta se fechou, o som foi definitivo, como um ponto final mal colocado. O quarto era grande demais, organizado demais, silencioso demais. Ele soltou o braço dela e deu espaço. Gesto simples que dizia mais do que palavras. Respira, ele ensinaria depois, mas ali ela já respirava diferente. A luz suave desenhava sombras e ela percebeu as próprias mãos tremendo. Não havia toque além do que já acontecera, mas o ar parecia carregado de uma promessa que não pedia pressa. Naquele instante suspenso, ela entendeu que mundos diferentes podiam se encostar sem se ferir. Ele observava, atento, como se estivesse aprendendo um idioma novo no rosto dela. Ela, por sua vez, sentia algo se abrir devagar. Não o corpo, mas a coragem. Havia ali um começo que não se explicava, só se vivia. Se você acredita que as histórias mais fortes nascem desses silêncios cheios de sentido, fica comigo. Porque o que viria depois exigiria mais do que desejo, exigiria verdade. O mundo dele começava antes do amanhecer, em salas envidraçadas onde a cidade parecia pequena demais. Tudo era medido em horários, contratos e decisões que não admitiam hesitação. Elevadores privados, carros silenciosos, agendas que nunca perguntavam se ele estava cansado. Para ele, conforto sempre foi normalidade, não privilégio. Ainda assim, havia uma solidão elegante em cada ambiente que ocupava, como se tudo estivesse pronto para alguém que nunca chegava. Quando ela passou a acompanhá-lo, aquele cenário ganhou ruídos novos, pequenos, humanos. O mundo dela era feito de repetições duras, despertadores tocando cedo demais, ônibus cheios, cafés reaproveitados. O dinheiro nunca sobrava, o tempo menos ainda. Aprendera a pedir pouco, a ocupar pouco espaço, a agradecer até pelo que doía. Dividia um apartamento onde o silêncio era raro e a privacidade, um luxo distante. Aceitar aquele emprego foi sobrevivência, não ambição. Ela atravessou a cidade como quem atravessa um abismo, sem saber se do outro lado haveria chão firme ou apenas mais queda. Quando esses mundos começaram a se cruzar, o choque foi silencioso. Ela estranhava a calma dos almoços longos, a ausência de pressa. Ele observava como ela comia rápido, como olhava o relógio mesmo quando não precisava. Aqui o tempo é seu, ele disse uma vez, quase como uma regra nova. Ela não respondeu, mas algo nela resistiu. Estar ali parecia bom demais e o corpo dela sabia que coisas boas costumam cobrar um preço invisível depois. O dia a dia foi criando pontes improváveis. Ele explicava como escolher um prato sem justificar, como sentar sem se encolher. Ela, sem perceber, levava para aquele mundo gestos simples, um sorriso contido, um cuidado silencioso ao organizar papéis, uma atenção que não vinha de obrigação. Ele notava. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não queria nada dele além de espaço para existir. Isso o desarmava mais do que qualquer confronto direto. Havia também o contraste nas noites. Para ele, quartos grandes demais e camas frias. Para ela, cansaço acumulado e sonhos interrompidos. Quando trabalhavam até tarde,
O silêncio entre eles não era vazio. Era um descanso compartilhado. Às vezes, ele parava e a observava escrevendo, concentrada, como se o mundo dependesse daquela tarefa. E, de algum modo, dependia. Ela trazia vida ao que sempre fora apenas estrutura. Assim, sem anúncio, aquele contexto virou território comum. Nenhum dos dois pertencia totalmente ali, e talvez por isso funcionasse. Eles estavam aprendendo a coexistir entre excessos e faltas, entre luz demais e sombra constante. O mundo ao redor seguia igual, exigente e impessoal, mas entre eles, algo começava a se organizar em silêncio, preparando o terreno para escolhas que logo deixariam de ser apenas profissionais. Ela não chamava atenção ao entrar em uma sala, e talvez por isso fosse tão fácil esquecê-la no começo. Corpo contido, passos medidos, voz baixa. Aprendera cedo que ser discreta era uma forma de proteção. Observava mais do que falava, guardava mais do que mostrava. Trazia nos ombros um cansaço antigo, desses que não se resolvem com uma boa noite de sono. Ainda assim, havia nela uma dignidade silenciosa, algo firme por dentro, como uma coluna que não se dobra mesmo quando tudo ao redor ameaça cair. Por trás da postura controlada, existia uma mente afiada. Ela antecipava necessidades, organizava o caos, percebia detalhes que ninguém mais via. Não era apenas eficiente, era cuidadosa. Cada tarefa vinha acompanhada de uma intenção: não errar, não incomodar, não ser descartada. O passado ensinara que estabilidade era frágil. Por isso, ela se mantinha alerta, mesmo quando tudo parecia calmo. Sorria pouco, mas quando sorria, era verdadeiro, como se aquele gesto custasse energia demais para ser desperdiçado. Ele percebeu isso antes mesmo de admitir para si. A forma como ela segurava a bolsa junto ao corpo, como escolhia cadeiras próximas à parede, como evitava pedir ajuda. Havia ali alguém acostumada a se virar sozinha. E isso o intrigava. Não era fragilidade, era resistência. Em reuniões, enquanto todos falavam alto, ela permanecia em silêncio, anotando. Depois, entregava soluções simples, diretas. Ele passou a esperar por aquelas observações como quem espera ar fresco em um ambiente fechado. Sozinha, ela se permitia pequenas rachaduras. No banheiro do escritório, respirava fundo antes de encarar o espelho. Pensava em quem precisava ser naquele lugar e em quem realmente era. Às vezes essas duas versões se confundiam. Outras vezes brigavam dentro dela. O medo de ser descoberta, de perder tudo de novo, caminhava ao lado de uma vontade crescente de não fingir mais. Ela queria descanso, mas não sabia pedir. Queria ser vista, mas temia o preço disso. Com ele, algo diferente acontecia. Não porque ele fosse gentil o tempo todo, mas porque prestava atenção. Quando ele dizia respira, não era ordem, era convite. E ela começava a aceitar. Aos poucos, arriscava sustentar o olhar, desacelerar os movimentos, ocupar espaço. Cada pequeno gesto era uma vitória íntima. Não era amor ainda, era reconhecimento. E isso, para alguém como ela, já parecia perigoso demais. A protagonista dessa história não buscava ser salva. Buscava não precisar fugir. Carregava erros, omissões, versões incompletas de si mesma. Sabia que não era quem dizia ser, e esse segredo pesava mais a cada dia. Ainda assim, havia nela uma força tranquila, uma ética construída na sobrevivência. Ela não queria mais mentir, mas também não sabia como existir sem isso. E enquanto esse conflito crescia, ela ignorava que estava prestes a encontrar alguém que exigiria dela exatamente o que mais evitava: verdade. Ele não precisava levantar a voz para dominar um ambiente. Bastava entrar. Havia nele uma autoridade construída ao longo de anos de decisões duras, algumas justas, outras nem tanto. O dinheiro lhe dera acesso, mas foi a frieza que garantiu permanência. Aprendera cedo que controlar era mais seguro do que confiar. Pessoas vinham e iam, interesses mudavam, mas o poder permanecia. No fundo, ele acreditava que tudo tinha um preço, inclusive afeto. E por muito tempo, isso bastou para mantê-lo inteiro. Sua fama não era exagero. Nunca repetia mulheres, nem histórias. Relações curtas, intensas, descartáveis. Não por crueldade explícita, mas por conveniência emocional.
Ele não suportava a ideia de ser visto de verdade. Manter distância era uma estratégia. Assim, ninguém podia tocar no que ele escondia com tanto cuidado. Chamavam isso de charme, de mistério. Ele chamava de controle e funcionava. Até o dia em que aquela assistente silenciosa passou a quebrar seus padrões sem pedir permissão. O antagonismo dele não estava em gestos violentos, mas na forma como ocupava o espaço, como decidia por dois sem perceber, como dizia, é meu, acreditando que aquilo era cuidado. Ele realmente pensava estar ensinando, guiando, oferecendo o melhor. Nunca lhe ocorrera que isso pudesse sufocar. Para ele, amor era presença constante, proteção total, limites definidos por quem tinha mais experiência. Questionar isso seria questionar a si mesmo, e ele evitava esse tipo de confronto interno. Havia rachaduras, embora bem escondidas. No silêncio dos quartos grandes, ele sentia o peso do próprio eco. A infância distante, marcada por ausência e exigência, moldara aquele homem que não pedia, apenas tomava. Ser vulnerável nunca foi opção. Por isso, quando ela não recuou ao ouvi-lo sussurrar "quero que sinta", algo saiu do eixo. Ele esperava submissão ou fuga. Recebeu pausa. E a pausa o desarmou mais do que qualquer recusa direta. Ele começou a observá-la com uma atenção nova, quase inquieta. Não como posse, mas como enigma. Ela não reagia como as outras. Não se deslumbrava, não se vendia, não se perdia. Isso o colocava diante de um espelho desconfortável. Pela primeira vez, alguém não parecia precisar dele para existir. E isso despertou um medo antigo, o de não ser suficiente sem o poder que carregava como armadura. O verdadeiro antagonista dele era essa incapacidade de soltar, de ouvir sem corrigir, de amar sem conduzir. Ele acreditava estar oferecendo tudo, quando na verdade ainda escondia o essencial. O controle, que sempre fora sua maior virtude, começava a se revelar também como prisão. E sem perceber, ele se aproximava do momento em que teria que escolher entre continuar impondo o próprio mundo ou aprender a dividir espaço com a verdade de outra pessoa. O evento de giro começou numa noite comum demais para anunciar mudanças. Um jantar silencioso, taças meio cheias, a cidade refletida no vidro como um quadro distante. Ela mexia a bebida sem beber, gesto pequeno que denunciava a decisão tomada por dentro. Ele falava sobre números, compromissos, planos futuros que não incluíam perguntas. Em algum ponto ela parou de ouvir. O corpo dela ficou ereto, como se algo tivesse se alinhado. Havia chegado ao limite invisível entre continuar fingindo ou finalmente existir. Ela pousou a taça com cuidado excessivo, como quem teme quebrar mais do que vidro. As mãos não tremiam. Isso a surpreendeu. Eu preciso falar, disse, sem pedir permissão. A voz saiu firme, mas havia um pedido silencioso no olhar. Escuta. Ele interrompeu a própria frase e a encarou. Não havia irritação, apenas surpresa. Não estava acostumado a ser interrompido, menos ainda daquela forma. O ambiente pareceu encolher, como se o mundo inteiro coubesse naquela mesa. As palavras vieram em blocos, sem adornos. Ela não era quem dizia ser. Não chegara ali por acaso. O currículo tinha lacunas, o passado, desvios, pequenas mentiras ditas para sobreviver, renúncias feitas para não desaparecer. Não era uma golpista, nem uma heroína. Era alguém cansada de esconder. Cada frase arrancava um peso antigo do peito, mas deixava outro no lugar. O medo da consequência. Ainda assim, ela continuou. Parar agora seria voltar atrás para sempre. Ele permaneceu imóvel. Nenhuma reação imediata, nenhum julgamento. Apenas silêncio. Por dentro, tudo se reorganizava. A imagem que construíra dela rachava, mas não caía. Estranhamente, ele não se sentia traído. Sentia-se desafiado. Aquela mulher à sua frente não pedia absolvição, apenas espaço para ser inteira. Isso era novo e perigoso, porque exigia dele algo que sempre evitara: abrir mão da posição de quem controla a narrativa. Quando ela terminou, o silêncio voltou, mais pesado. Ela sustentou o olhar, pronta para qualquer desfecho. Perder o emprego, o conforto recente, aquela quase intimidade. Tudo parecia possível. O coração batia forte, mas não havia arrependimento.
Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava fugindo. Estava ficando. E isso, para ela, já era uma vitória íntima, independentemente do que viesse depois. Ele respirou fundo antes de responder. Não foi imediato, nem ensaiado. Então me ensina, disse devagar, mas com verdade. Não havia cobrança nem ironia. Era um pedido nu, talvez o primeiro sincero em anos. Naquele instante algo mudou de lugar entre eles. O jogo de poder perdeu força. O terreno ficou instável, mas real. O evento de giro não foi o segredo revelado, mas a escolha mútua de não recuar diante dele. Depois daquela noite, nada voltou a ser automático. O dia seguinte começou estranho, como se o ar estivesse mais denso. Ele chegou mais cedo ao escritório e, pela primeira vez, não entrou falando. Observou. Ela organizava a agenda com o mesmo cuidado de sempre, mas havia algo diferente em seus ombros, menos tensão. Quando ele pediu um café, perguntou como ela preferia o dela. A pergunta simples ecoou forte. Ela respondeu sem pressa. Pequenos gestos começavam a redesenhar a dinâmica entre eles, quase imperceptíveis, mais profundos. Ele passou a perguntar antes de decidir. Nem sempre conseguia. O impulso do controle ainda surgia, mas agora era seguido de silêncio e correção. "O que você acha?" Tornou-se uma frase frequente. Para ele isso exigia esforço real. Para ela era desconcertante. Opinar significava se expor. Ainda assim, ela começou a falar, primeiro com cautela, depois com mais firmeza. Cada escolha compartilhada diminuía a distância invisível que sempre os separara, criando um espaço novo onde nenhum dos dois tinha total domínio. A tensão entre eles não desapareceu, apenas mudou de forma. Antes, era feita de imposição e contenção. Agora vinha da proximidade consciente, do cuidado ao ajustar um casaco, da mão que quase tocava e recuava por respeito. Uma noite no elevador, ficaram sozinhos por segundos demais. O silêncio pulsava. Ele se aproximou. Parou. "Posso?" perguntou, a voz baixa. Ela respirou fundo e assentiu. O toque foi breve, com sentido, carregado de significado. Ela começou a ocupar lugares que antes evitava. Sentava à mesa sem se encolher, sustentava o olhar em reuniões, recusava quando algo ultrapassava seus limites. Dizer não foi libertador e assustador. Ele ouviu. Nem sempre gostava, mas respeitava. Isso a fortalecia. Pela primeira vez, ela não precisava escolher entre segurança e dignidade. Estava aprendendo que ambas podiam coexistir, embora exigissem coragem diária para serem mantidas vivas. Ele, por sua vez, enfrentava um conflito interno silencioso. Amar daquela forma exigia abrir mão da narrativa do homem que ensina tudo. Havia dias em que quase recaía no antigo padrão, mas algo nele já tinha mudado. O vazio dos quartos grandes agora era ocupado por perguntas incômodas. Quem ele era sem controle? O que restava quando não conduzia? Essas dúvidas doíam, mas também o tornavam mais presente, mais humano. O desenvolvimento dessa aproximação não foi feito de promessas, mas de decisões repetidas. Ficar quando dava vontade de ir embora. Ouvir quando era mais fácil impor. Ela percebeu que não precisava se esconder. Ele percebeu que não precisava possuir. Entre erros e acertos, construíam algo frágil e real. A tensão crescia não pelo medo da perda, mas pela responsabilidade de cuidar do que estava nascendo ali, sustentado finalmente pela verdade. O clímax chegou sem anúncio, numa madrugada em que a chuva desenhava linhas tortas no vidro. Eles estavam no mesmo quarto, não por acaso, mas por escolha consciente. O silêncio não era mais ameaça, era convite. Ele caminhava de um lado ao outro, inquieto, enquanto ela permanecia sentada, firme. O passado dela estava inteiro ali, exposto, e o dele começava a pedir passagem. A tensão não vinha do toque, mas da pergunta que nenhum dos dois ousara fazer em voz alta. Até onde iriam sem se perder? Ele parou diante dela, e pela primeira vez não sabia o que dizer. O poder não servia ali. O dinheiro não traduzia aquele instante. "Tenho medo de errar", confessou quase num sussurro. Ela levantou o olhar, surpresa. Ver aquele homem admitir medo foi como assistir a uma muralha ceder. O coração dela acelerou, não de receio,
mas de reconhecimento. A verdade estava ali, crua, sem proteção, e exigia coragem para não ser transformada em promessa vazia. Ela se levantou devagar, respeitando o próprio ritmo. Não havia pressa. Eu também, respondeu. A honestidade criou um espaço novo entre eles, maior do que qualquer quarto. Ele estendeu a mão. Esperou. Quando ela aceitou, o gesto selou mais do que um acordo físico. Selou a decisão de seguir sem máscaras. O toque foi simples, inteiro. Nenhuma posse, nenhuma fuga. Apenas presença. Era ali que o título daquela história ganhava sentido real. Não no domínio, mas na entrega consciente. A revelação não foi um segredo novo, mas a compreensão compartilhada. Amar não era preencher o outro, e sim criar espaço para que ambos existissem completos. Ele percebeu que ensinar, como sempre fizera, era uma forma de se esconder. Ela entendeu que sobreviver não precisava mais ser sinônimo de mentir. As peças se encaixaram não por destino, mas por escolha. Cada um via o outro como realmente era, sem atalhos emocionais. O momento mais intenso não teve palavras bonitas. Teve respiração descompassada, mãos firmes, olhares sustentados. Teve silêncio respeitado. A chuva lá fora parecia marcar o tempo, como um coração externo. Ele se afastou um passo, para garantir que ela pudesse escolher de novo. Ela avançou consciente, com sentimento renovado, desejo contido, verdade presente. Aquilo não era uma conquista. Era um encontro raro entre duas pessoas que decidiram não fugir. Ele falou então sem tom de dono, sem promessa vazia. Falou de limites, de aprender, de errar juntos. Ela ouviu sem se diminuir. Pela primeira vez, ninguém precisava provar nada. O clímax não foi explosão, foi alinhamento. Uma revelação silenciosa de que o amor, quando verdadeiro, não pede sacrifício da identidade, pede responsabilidade. E isso, para ambos, era mais intenso do que qualquer fantasia anterior. Se você chegou até aqui sentindo esse nó no peito, esse reconhecimento silencioso, se inscreve no canal agora e comenta o que essa história despertou em você. Porque momentos como esse só fazem sentido quando compartilhados. A decisão deles ecoava além do quarto, além da chuva. Era uma escolha que muitos evitam, ficar inteiro diante do outro, e isso transformava tudo sem volta possível. Ela apoiou a testa no peito dele e fechou os olhos. Não havia triunfo, apenas calma. Ele a envolveu sem apertar, aprendendo na prática o que significava amar sem prender. O mundo lá fora continuava exigente, duro, desigual. Mas ali, naquele instante, algo tinha sido restaurado. A verdade não os separara, tinha unido. E essa revelação, simples e profunda, mudaria cada passo dali em diante. O clímax se completou quando ambos entenderam que nada mais precisava ser escondido. Nem o medo, nem o desejo, nem as falhas. O amor que nascia ali não era espetáculo, era construção. E como toda construção verdadeira, exigiria manutenção diária. Mas pela primeira vez, eles estavam dispostos. Inteiros, presentes, sem personagens. Apenas pessoas que escolheram continuar, mesmo sabendo exatamente quem o outro era. O desfecho começou na manhã seguinte, sem discursos. Ele cancelou compromissos e ficou. Ficou para ouvi-la falar sobre coisas pequenas, como o medo de perder tudo outra vez e a dificuldade de confiar no que parecia bom. Não tentou corrigir, nem oferecer soluções. Apenas ouviu. Esse gesto simples foi reparação concreta. Ela percebeu que não precisava mais medir cada palavra. O café esfriou na mesa, esquecido, enquanto o tempo finalmente fazia sentido entre eles, sem pressa, sem desempenho. Ela tomou decisões também. Pediu ajustes no trabalho, estabeleceu horários, recusou tarefas que não lhe cabiam. Não como afronta, mas como cuidado consigo mesma. Ele aceitou. Teve dificuldade, mas respeitou. A reparação veio na prática, não no discurso. Ele passou a dividir espaços que sempre foram exclusivos, não por generosidade performática, mas por escolha consciente. Cada limite respeitado reconstruía algo quebrado dentro dela, algo que nunca acreditara que pudesse ser reconstruído sem custo emocional.
Houve um momento simbólico quando ela levou poucas coisas para o apartamento dele. Não foi mudança completa, nem promessa. Foi teste. Uma escova de dentes, um livro gasto, um casaco antigo. Ele abriu espaço no armário, retirou excessos. Aquilo dizia mais do que qualquer declaração. O lugar grande demais começou a ganhar vida. Não pela presença constante, mas pela possibilidade. Ela podia ficar, podia ir. E essa liberdade fazia com que escolhesse ficar mais vezes. Ele também reparou o que nunca olhara. Funcionários, silêncios, decisões tomadas sem escuta. Começou a mudar rotinas, a perguntar nomes, a ouvir histórias. Não por culpa, mas porque algo nele se deslocara. Amar aquela mulher o ensinava a amar o mundo de forma menos predatória. Ela observava de longe, sem idealizar. Sabia que mudanças reais são lentas. Ainda assim, cada gesto confirmava que aquela transformação não era passageira. Entre eles, a intimidade ganhou outro ritmo. Não havia urgência, nem necessidade de provar nada. O toque era escolha diária, renovada. Quando surgiam conflitos, falavam. Nem sempre bem, mas falavam. Ela não se calava mais para manter paz. Ele não se impunha para evitar insegurança. A reparação estava nessa constância imperfeita, nessa disposição de voltar à conversa, mesmo quando o orgulho ameaçava assumir o controle. O desfecho não foi um final fechado, mas um recomeço sólido. Eles não se salvaram mutuamente. Caminharam lado a lado enquanto se reparavam por dentro. O mundo continuava desigual, exigente, duro. Mas agora havia um espaço seguro construído a dois, onde a verdade não era ameaça, era base. E isso, mais do que qualquer luxo, era a recompensa moral que ambos aprenderam a cuidar todos os dias. O tempo ensinou algo que nenhum dos dois aprendera antes. A verdade não chega como explosão, mas como prática diária. Ela percebeu que não precisava mais se diminuir para caber. Ele entendeu que não precisava dominar para permanecer. O amor que construíam não era perfeito, mas era honesto. Nos dias difíceis, sentavam juntos em silêncio. Nos dias bons, riam sem medo de perder. A verdade, antes ameaça, virou chão. Não porque apagou o passado, mas porque permitiu que ele existisse sem vergonha. Ela voltou a caminhar pela cidade com outro corpo, outro olhar. Ainda trabalhava, ainda se cansava, mas algo interno tinha se alinhado. Não mentia mais para sobreviver. Escolhia. Ele, por sua vez, começou a medir sucesso de outra forma. Menos números, mais presença. Descobriu que amar uma mulher não era preenchê-la com promessas, mas respeitar o espaço que ela construiu para si. E isso exigia mais força do que qualquer controle anterior. A moral dessa história não é sobre riqueza nem resgate, é sobre responsabilidade emocional. Amar é sustentar a verdade quando ela não é confortável. É ficar quando o impulso manda fugir. É ouvir sem corrigir, tocar sem possuir, caminhar sem arrastar. Eles não se completaram porque já eram inteiros, apenas decidiram não se esconder mais. E essa decisão simples mudou tudo, porque devolveu a ambos algo essencial: dignidade. Se essa história te lembrou que o amor verdadeiro nasce da verdade e não da posse, escreve verdade nos comentários. Esse gesto simples é um pacto silencioso com você mesmo. Um lembrete de que amar não é dominar nem desaparecer, mas permanecer inteiro diante do outro. Se essa mensagem fez sentido para você, fica aqui comigo, porque histórias assim não terminam. Elas continuam toda vez que alguém escolhe viver sem máscaras.